Eu tenho dezenas de espécies de plantas aqui no meu jardim e por isso, né, no Brasil, geralmente as plantas que a gente cultiva, que a gente compra, não são nativas, mas dentre essas tem algumas aqui no meu jardim que são nativas, né, mais ou menos umas 10. E eu vou mostrar 7 plantinhas dessas que são nativas do Brasil, ou seja, plantas que são de mais fácil cultivo, né? Por que elas são de mais fácil cultivo? Porque elas são daqui, né? Elas são do Brasil e elas já estão aclimatadas, né? Se alguém quiser levar ela para outro país, de repente ela vai ter que ser compatível com o clima de lá ou vai ter que aclimatar, como acontece quando a gente cultiva plantas que não é do clima da nossa região, né? Eu, por exemplo, aqui de clima quente, a gente aqui capenga muito para ter uma hortênsia, uma linda hortênsia azul, ou seja lá qual for a cor dela. Mas quando você cultiva uma planta que vai bem com o clima da sua região, a maior parte do Brasil é clima quente, então você tem muito mais sucesso, né? E é adequado porque a gente não está introduzindo espécies diferentes, a gente está introduzindo espécies que já são originárias aqui do nosso país. E a primeira delas aqui para vocês é a Angelônia, né? A Angelônia eu conheci ela recentemente, né? Nunca tinha cultivado ela, então tem alguns meses só que eu cultivo ela. E elas parecem ser sem graça, né, gente? Mas elas dão uma delicadeza muito grande pro jardim, pro canteiro. Você pode cultivar ela em vaso. Eu decidi colocar ela aqui, ó, no canteiro mesmo, e eu amei o resultado. É uma plantinha que ela dá muitas florzinhas, ela está sempre florida porque ela começa a florir aqui na base e enquanto isso ainda tem botões aqui em cima, né? E aí esses botões vão abrindo com o tempo, na medida que as flores de baixo, né, vão fechando, vão abrindo mais botões aqui em cima. A Angelônia você encontra mudas para comprar, também sementinhas. E como ela é nativa do Brasil, então ela não me dá trabalho nenhum. Eu amo cuidar dela, então eu faço regas regulares, mas ela nunca murchou, né? Ela é uma planta que eu considero pouco exigente. Já aqui, olha, eu tenho bem pequenininho rebrotando aqui, ó, um tinhorão, né? A nossa segunda plantinha aqui, eu já tenho uma outra estampa, mais pra cá eu tenho outra, né? O tinhorão, que é essa plantinha nativa do Brasil também, tá? Em outros países as pessoas são piradas nessa folhagem maravilhosa, ó, esse daqui é todo pintalgado. E nessa época do ano ele rebrota aí com muito vigor. Então é uma plantinha ela tem uns bulbos, né, de reserva de água. Então tem uma época do ano que ela costuma perder a folhagem. Então o ideal é que você cultive ela junto com outras plantas ou em vaso, né, para que você possa substituir o vaso. E na época que ela deixar o canteiro meio nu, que você tenha outras plantinhas, né, para poder dar espaço aí, para poder ocupar o espaço dela e não deixar o canteiro nu. E uma coisa que também muita gente não sabe é que ela dá florzinha assim, olha, tá vendo aqui, olha, na primavera, olha, ela aparece. Aqui eu tenho um botão abrindo, ó. E não abriu a florzinha ainda, mas a florzinha dela lembra aí um lírio da paz, né? Então ela tem uma folhagem maravilhosa e ainda dá uma florzinha que não tem muito valor ornamental, né? Diante de tanta beleza da folhagem. As estampas, né, são diversas, também o tamanho, né, e varia até no formato. Essa daqui é um mini caladium branco e é um híbrido, né, na verdade. Esse daqui não existe na natureza, naturalmente. Então ele foi produzido em laboratório. E é muito lindo, né, gente? E é de muito fácil cultivo no Brasil, tanto quanto, né, as espécies nativas. Só não confunda ele com o cingônio, tá? O cingônio não é, né, um tinhorão, um caládio, coração magoado, como a gente conhece. O cingônio é uma outra plantinha e que não é nativa do Brasil. Isso aqui fica para um próximo vídeo, essa plantinha maravilhosa e de fácil cultivo.
E antes de passar para o próximo vídeo, a próxima plantinha, gente, devo dizer para vocês que o tinhorão, né, o caládio, o coração magoado, como a gente conhece, ele é uma planta que gosta de solo arenoso, porém com boa porção também de matéria orgânica, para ele dar essa cor bonita, né, para ele ficar todo pintalgado assim, a cor original dele bem vibrante. Também gosta de regas regulares, por isso que ele rebrota aí após as primeiras chuvas aí, né, depois da estação seca do ano. E aqui a nossa terceira plantinha para vocês, mais uma florífera maravilhosa. Olha que tom de lilás mais lindo, né? Ele dá esses cachinhos de flores e é chamado de viuvinha, de touca de viúva, é a Pétrea volubilis, também chamada de petrea, né? Os cachos de flores costumam ser bem maiores, gente, é porque onde eu plantei ele aqui não está adequado para ele, porque a gente acabou fazendo uma área e tampou o sol dessa plantinha, tá? Então ele está desesperado em busca de sol. Ainda assim ele produz flores, né, com um pouquinho de sol que ele recebe de luz, mas porque é uma planta nativa do Brasil, então ele acaba se adaptando aqui por causa do calor e tal. Mas ela é uma planta de sol pleno. A florada dele, essas hastes florais aqui, chega a ter 40 centímetros, totalmente completa de flores nessa época do ano. E é uma planta trepadeira que pode ser conduzida também como arvoreta. As sementinhas dele caem no chão e germina por aqui no meu quintal. Então é uma planta aí que tem a propagação muito fácil através de sementes. Você encontra mudas, né, para comprar em viveiros, tá? É uma planta que super vale a pena porque a cada ano que passa ela fica mais bonita. Uma planta espetacular. Me empolguei, gente. Acabei virando a câmera aqui sem querer. E aqui a nossa próxima plantinha é uma peperômia. Desculpa, gente, a peperômia é a próxima. Essa daqui é uma maranta, né? A maranta tem diversas estampas dela, tá? Como por exemplo essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa daqui é uma marantinha também, né? Tá meio feinha aqui. Eu esqueci de fazer rega nela, ó. Ela tá meio feinha, perdendo algumas folhas ali. Mas ela é uma planta linda, tem uma estampa incrível, né? E essa daqui é a mini, né? Uma versão mini. Ela é uma planta muito utilizada, né, em ambientes internos bem iluminados. É uma plantinha de meia sombra, né? Ela pode pegar aquele solzinho da manhã, mas não muita coisa, tá? Ela é uma planta de sombra e muito linda, né, gente? Olha só essa estampa dela. E as estampas são diversas. Se você for nos viveiros para poder comprar planta, você vai sempre encontrar dela, porque ela é muito vendida, porque ela é uma planta que tem um rizoma, né? Se adapta muito bem, né, em casa, porque ela é uma planta de sombra, gosta de regas regulares e tem essa estampa maravilhosa e é nativa do nosso país. E aqui, gente, eu tenho uma peperômia que eu falei pra vocês que ia mostrar agora. E o meu gatinho fez o favor de dormir em cima dela aqui, olha, e quebrou algumas folhas. Essas folhas, o que que eu faço com elas? Eu faço a propagação através delas. Eu tenho vídeos aí no canal mostrando como fazer isso, tá? Você corta ela em 4 partes e planta exatamente a parte do corte em terra, terra leve, né? Terra aí para fazer mudas mesmo, né? Terra aí para você fazer plantio de sementinhas, por exemplo. Olha a estampa dessa planta, gente, que lindeza. Olha o brilho dessa folha, né? Pena que o meu gatinho resolveu dormir em cima dela. Na verdade, nem é meu, esses gatos aparecem aqui, fica aqui, toma posse da casa, né? Mas a gente tem que ter paciência, porque afinal de contas são bebezinhos ainda. Logo, logo alguém leva embora, se Deus quiser. Mentira, gente, vou falar a verdade. Eu tô com ódio desses gatos, eles me fazem muita raiva. Eles já sabem que eu não tenho coragem nem de dar um chute neles. Eu grito e falo, mas eu não faço nada, não tenho coragem. Mas olha o que que eles fizeram aqui, olha. Dá uma olhada, ó. Acabaram com a minha bacia, né, de trevinho roxo. Trevinho roxo tá rebrotando agora porque eu vivo brigando com os gatinhos para eles não deitar aqui, mas quando eu olho não tem jeito, olha.
Mas o trevinho também é uma planta nativa, né? Assim como o verdinho, olha. Esse daqui eu mesma encontrei ele embaixo de uma mata. Vocês não acreditam minha felicidade, sabe? Quando eu encontrei essa plantinha tão linda embaixo de uma mata. Então eu plantei ele aqui dentro, né? Era um bulbinho pequenininho com 2 folhinhas. Agora já está completamente cheio, porque é uma plantinha nativa do Brasil. Aqui ele tá pegando um pouco de sol, um pouquinho de sol da tarde só, né? A tardezinha, e o restante do dia ele fica na sombra. Mas como é uma planta nativa, se adaptou muito bem, tá lindinho aqui. Já encheu de bulbinhos, olha ali embaixo, gente. E a nossa 7ª plantinha, gente, é uma luteela, tá? Essa plantinha aqui a gente chama ela também de periquito, tá? Existem diversas estampas dela. Tem um periquito que é pequenininho, uma folhinha pequenininha, muito linda, super ornamental. Ótima aí para fazer bordaduras, né, de jardim, dar contraste com outras plantinhas. E aqui também a gente tem uma outra espécie, né, de periquito, né? Então são plantinhas muito ornamentais. Olha que folhagem belíssima e nativa do Brasil. Esse daqui, gente, ele vai ficar bem mais roxo que isso, tá? Ele vai ficar um roxo completamente fechado, como a corzinha do trevo roxo, por exemplo, né? Então uma folhagem que me surpreendeu pela resistência e facilidade de cultivo. Antes de saber que era nativo do Brasil, eu adquiri ela, já tem uns 2 anos mais ou menos, e quando eu adquiri, eu acabei retirando, né, muitos raminhos e fazendo mudinhas, e me surpreendi com a facilidade do enraizamento, mesmo em solo pobrinho, solo arenoso, né, e local ensolarado, né, clima muito quente. Ó, aqui nesse cantinho tem uma mudinha, aqui eu tenho mais uma mudinha, né? Aqui eu tenho mais uma. E essas folhas no chão, gente, elas funcionam como palhinhas, tá? Eu coloco aqui porque quando ela fizer a decomposição, né? Quando ela dilacerar, ela vai virar adubo. E enquanto isso, ela segura um pouco da umidade do solo, né? Retém a umidade do solo aqui. Faz muito bem para as plantinhas, né? E é uma maneira aí também de você tá devolvendo para a natureza aquilo que é dela, né? A folhagem aqui, por isso que eu deixo aqui, tá? Isso aqui vai ficar muito roxo, gente. Ela fica totalmente roxa, essa folha aqui, mais roxa do que esse verso dela que tá aqui, ó. E essa é a luteela, então, para vocês. E vou finalizar esse vídeo, né, com essa plantinha aqui que não estava no script, né, mas é nativa do Brasil, que é a nossa querida azulzinha, né. Quando eu posto elas, o pessoal que me segue, que é da Bahia, por exemplo, fala: nossa, essa plantinha tem aqui, a gente encontra ela no mato. Sim, gente, ela é nativa do Brasil, por isso que você encontra ela no mato, de repente, se você estiver andando. Assim como eu encontrei, né, um bulbilho lá de trevo verdinho, né, você encontra também em algumas partes do Brasil, né? Não lembro qual é o outro estado também, que a pessoa falou: olha, eu sou de tal estado, e aqui a gente encontra ela no mato também, tá? Porque ela é uma plantinha nativa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, já sabe, vamos cultivar plantinhas nativas do Brasil, né, que são de fácil cultivo, se adaptam bem, né, porque já, na verdade, já estão adaptadas. Então, beijão para vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.